Luiz, ontem grande repercussão daquela nossa entrevista, né, falando aqui sobre a PEC das praias e muita gente que tinha dúvidas agora começou a ficar alerta, como você disse. A gente vai chamando a atenção e as pessoas vão se preocupando com o nosso bem, né? É um assunto relevante, né, Léo? Ou seja, ainda bem que a discussão veio à baila, né, com a população, porque se isso fosse aprovado sem um debate com a população, muita gente ia ser prejudicada, né? Eu acredito que essa PEC ela vai sofrer alterações no Senado e vai voltar para a Câmara, né? Porque ela já foi aprovada em 2 turnos na Câmara. Se o Senado mexer com ela, vai voltar para a Câmara. Mas isso é para o ano que vem, porque agora é só eleição que o pessoal Agora pensa, né? realmente eleição. Bom, gente, deixa eu chamar aqui, nós vamos para Brasília agora, e eu queria convidar o pessoal de casa para assistir essa matéria. Uma outra PEC também começou a chamar a atenção por lá, ela está tramitando nas comissões da Câmara, e nós vamos saber, é a PEC que transforma, pelo menos essa é a visão da PEC, o Banco Central em uma empresa pública. Vamos ver, e o Luiz comenta em seguida. A PEC transforma o banco em uma empresa pública. Se for aprovada, a autarquia federal, altamente vinculada ao Ministério da Fazenda, ganhará autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira. O relator do projeto, senador Plínio Valério, inseriu no substitutivo a exigência de que a lei complementar estabeleça um mecanismo de controle para limitar o crescimento das despesas com pessoal e outros investimentos do banco. A política monetária continuará sobre a responsabilidade do Conselho Monetário Nacional, de quem será responsável pela definição das metas de inflação. O Banco Central, que é o grande responsável pelo controle da inflação, pelo controle de juros, essas coisas todas, ele precisa ter desenvoltura, ter condições de executar o seu trabalho. E o orçamento deles é muito pequeno. Eles não têm como avançar, como modernizar, como ir em frente, como, por exemplo, modernizar o atendimento do Pix. E com orçamento próprio, eles vão ter condições para poder executar melhor a sua tarefa. O senador falou da importância de conceder maior autonomia ao banco. Porque o Banco Central precisa, sim, ser autônomo. Isso é uma coisa moderna que os países desenvolvidos têm. E o Brasil já deu exemplo. A nossa autonomia operacional foi a grande responsável para conter a inflação. O Banco Central traça isso. Então as emendas virão e a gente tem que dar uma estudada de hoje para amanhã nessas emendas. A presidente da Associação Nacional dos Analistas do Banco Central ressaltou a importância da autonomia, que não é uma medida exclusiva do banco, e a visão dos servidores. Esse processo de autonomia orçamentária ele é necessário para que o Banco Central possa utilizar, de fato, seus recursos que hoje ele gera para arcar com suas despesas. É um processo de evolução institucional natural que acontece de ampliação de autonomia nos bancos centrais no mundo, né? E o que acontece é que o Banco Central vai poder priorizar os seus recursos para garantir que a missão maior do Banco Central, que é o controle da inflação e essa garantia do bem-estar econômico para a sociedade, possam ser utilizados esses recursos de forma mais efetiva para garantir essa missão. Os atuais servidores do banco poderão escolher entre carreiras semelhantes à do órgão federal. Aqueles que optarem por permanecer no novo quadro do Banco Central terão recompensas financeiras baseadas nas contribuições da Previdência. A vice-presidente da Associação Nacional do Banco também comentou sobre a PEC e os benefícios da autonomia. Esse projeto, assim, ele é fundamental para a continuidade das entregas do Banco Central. Quem trabalha ali no dia a dia sabe como a gente está sendo afetado pela essa questão de falta de autonomia orçamentária e falta de autonomia financeira. Quer dizer, os projetos eles estão prejudicados, a gente está sofrendo bastante com todos esses entraves. A Lei Complementar 179, sancionada em fevereiro de 2021, já assegura autonomia operacional ao Banco Central. A norma estabelece mandatos de 4 anos, tanto para o presidente quanto para os diretores da instituição. Segundo o texto, o mandato do presidente do Banco Central tem início em 1º de janeiro do 3º ano do mandato presidencial. Roberto Campos Neto, o atual presidente do banco, é o primeiro a exercer a função após a sanção da lei. Bom, olha, são muitas situações aí. Segundo essas primeiras análises, seria essa alteração com o que a PEC vai oferecer seria positiva. E o que você acha, Luiz?
Léo, eu vejo com reservas essa situação, né? Seria interessante um estudo mais aprofundado. Agora, o que ela está falando aí é autonomia orçamentária e financeira, ou seja, quer que o Banco Central tenha um orçamento. Esse é um lado bom. Não é? Agora, do lado ruim, que ela tenta, que estão falando aí, ou seja, transformar isso numa empresa pública, aí termina tendo a interferência do presidente de plantão, não é? Ou seja, é uma empresa pública, então, e aí o presidente de plantão pode tentar manobrar os estudos do Banco Central, né? Hoje, o Banco Central já é autônomo, já tem autonomia, ou seja, tanto que está essa briga aí de Lula com Roberto Campos Neto, com respeito à taxa de juros, ou seja, o governo quer que a taxa de juros seja menor, no entanto, o Banco Central não aceita, né? O Copom não aceita, né? Porque a diretoria do Banco Central não aceita, porque a diretoria ela é autônoma, ou seja, ela calcula, ela tem os parâmetros dela para calcular a projeção de juros futuros, né? Porque o juro, essa projeção de juros é futuro, né? Futuro. Então, o Banco Central já tem essa autonomia. O que o governo está querendo, na verdade, se você analisar politicamente essa situação da PEC, é justamente acabar com essa autonomia, porque aí o banco terminaria virando uma empresa pública, e a empresa pública teria o controle da União. Então, é preciso a gente olhar direito aí os meandros dessa PEC para poder ter uma análise mais adequada, né? Porque, a priori, né, essa questão de transformar o banco numa empresa pública, veja bem, os servidores do Banco Central já são concursados, todos já são analistas, já são concursados. Então, a mim me parece que está aí por trás disso seria transformar o Banco Central, justamente acabar com a autonomia do Banco Central, já que ele seria transformado numa empresa pública. Seria, na sua visão, o contrário. A mim me parece que é isso aí, colocando um bode na sala, na verdade, para fazer outra coisa, né?